Paz do Senhor. No último estudo, nós terminamos falando sobre a reconciliação do pecador com Deus. Nós falamos sobre o arrependimento, né? E falamos sobre a reconciliação. Nós vamos então terminar esse assunto e passar para frente. Mas vamos orar primeiro. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e nos ensine nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, e nós terminamos falando sobre a reconciliação e lendo essas referências bíblicas, né? E que diz, portanto, o apóstolo Paulo dizendo que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E aí nós dissemos que, então, a partir dessa reconciliação operada por Jesus Cristo, passa a existir plena harmonia entre ambos. Ambos quem? Entre o pecador e Deus. E nesse momento, então, deu-se a reconciliação do pecador, do mesmo pecador, com Deus. Né? E nós terminamos dizendo que vai vir um dia, virá um dia, e que essa reconciliação com Deus se estenderá a todas as coisas. Né? Em Colossenses 1:20 está escrito que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, que Deus, havendo feito a paz pelo sangue da cruz de Jesus, né? Por meio dele, Jesus Cristo, Deus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Né? Não são só os seres humanos, mas todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, até mesmo as coisas dos céus foram reconciliadas com Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E vocês, continuando, que no passado, agora falando de seres humanos, né? Que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele, Jesus Cristo, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Né? E assim, então, é desfeita ou está desfeita a inimizade do homem ou do ser humano com seu Criador. Passa a existir paz entre os dois. Então o homem que estava errado e sem razão passou a concordar integralmente com Deus a partir de então, dando a ele, a Deus, a razão em tudo. Ou seja, se reconhecendo pecador, reconhecendo que Deus tem razão. Sabe, eu sou pecador e eu preciso de ser reconciliado com Deus. Eu preciso de perdão dos meus pecados, porque eu mesmo, por mim mesmo, eu sou incapaz, completamente incapaz de me justificar diante de Deus. Dessa reconciliação, então, resulta a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a Epístola de Romanos,
capítulo 5, versículo 1. Aí acontece uma outra coisa, que é o novo nascimento. Eu volto a lembrar para os irmãos que isso tudo acontece no momento da conversão, no momento que a pessoa se arrepende e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Isso é num piscar de olhos, no estalar de dedos. Nós separamos para fins de estudo, né? O novo nascimento. E é tão profunda a transformação que o Espírito Santo opera na pessoa que se converte, que Jesus chama essa transformação de um novo nascimento. Exemplo, João capítulo 3, de versículos 1 a 15. A conversa de Jesus com Nicodemos. Vocês conhecem a história. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, era uma pessoa importante em Israel. E ele procura Jesus à noite, talvez para não ser visto, né? E Jesus então tem uma conversa com ele e fala para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus ou no reino dos céus. Esse é o princípio da nova vida espiritual que Deus dá a quem estava morto nos seus delitos e pecados. Ou seja, espiritualmente morto para Deus e que agora passou da morte para a vida. Como diz o apóstolo João, em 1 João, capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Essa é uma característica daquele que passou da morte para a vida. Por quê? Porque quem não ama permanece na morte, né? Mas amar, meu irmão, não é passar a mão na cabeça de ninguém. Amar verdadeiramente não é aprovar tudo que a pessoa faz em nome desse amor. Amar é mostrar o erro também. Amar, sabe, é exortar a pessoa. Amar é ajudar a pessoa a vencer as suas falhas, as suas fraquezas. Não é verdade? Então, a conversão é o ato voluntário do homem, né? O novo nascimento, por sua vez, é obra exclusiva de Deus. A nova vida que o homem recebe ao nascer de novo é chamada vida eterna, o que indica a duração e a profundidade dessa vida. Ou seja, a vida eterna não é uma vida longa, né? Mas é um estilo de vida, é um significado, um novo significado de vida. Trata-se não apenas da vida futura, além túmulo, né? Mas de vida que o crente possui desde já. Nós podemos apresentar esses versículos de Tito 1, 2, 3, 7, né? João 5, 24. Olha só o que está escrito em Tito 1, 2. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E Tito 3,7 vai dizer, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E o apóstolo João diz, em verdade lhes digo, palavras de Jesus,
nos transmitida através do apóstolo João, no seu Evangelho, Evangelho segundo João, capítulo 5. E Jesus diz, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou, não vai passar, passou da morte para a vida. E essa vida é a vida eterna. E aí nós entramos numa outra coisa, num outro nível, que nós chamamos de adoção, que para sermos filhos de Deus. Pelo nascimento físico, pelo seu nascimento, você e todos os seres humanos são membros da família de Adão. Membros da família de Adão. E excluído pelo pecado da família de Deus. Eu disse que lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, houve uma separação entre Deus e o ser humano. Então, todos nós somos descendentes de Adão. Mas, por causa do pecado, somos excluídos da família de Deus. Como, então, fazer parte da família de Deus? Agora nascido de novo, passou por essas etapas todas. O ser humano passa a fazer parte da família de Deus, recebendo pela adoção os direitos que Jesus Cristo tinha ou tem por direito eterno. Jesus é o Filho de Deus. Nós hoje, todos aqueles que entregamos nossas vidas a Jesus e através dele, por meio dele, alcançamos a salvação, agora fomos adotados na família de Deus e por isso agora nós somos filhos de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Você deve prestar atenção que apenas, excepcionalmente, a Bíblia fala de Deus como Pai de todos os homens. Isso no sentido de ser o seu Criador e preservador. Deus foi quem criou todas as coisas. Nesse sentido, Ele é Pai de todas as coisas. Não somente do ser humano, mas de toda a natureza, de todos os seres criados, do próprio universo. Deus é Pai de todas as coisas, porque foi Ele quem criou todas as coisas. E Ele preserva todas as coisas. É Deus quem preserva o universo. É Deus quem preserva a natureza. Agora, a Bíblia, ela reserva o nome de Pai. Como nós entendemos, Pai, progenitor, para designar a nova relação que Ele assumiu para com aqueles aos quais Ele adotou como filhos, por meio de Jesus Cristo, ou seja, aqueles que, nascidos do Espírito Santo, são por Ele guiados. Você pode ler sobre isso na Bíblia, em Romanos capítulo 8, do verso 14 ao 17, especificamente. Mas pode ler todo o capítulo 8 e você vai entender. Eu te aconselho a ler toda a Epístola aos Romanos, bem devagar,
entendendo, versículo por versículo, sabe, em oração, para que o Espírito Santo te mostre tudo isso que nós estamos falando para você. Então, estando o pecador identificado com Cristo agora, o Cordeiro de Deus, que deu a vida para resgatar o pecador, então esse mesmo pecador possui agora da parte de Deus o pleno perdão, né? Em primeiro lugar, o pleno perdão ou remissão dos pecados. Isso está mostrado em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 17 a 18, e em 2 Coríntios 5, 21. Hebreus 10 está escrito, o autor aos Hebreus, ele escreve também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Isso é uma promessa de Deus. Todos aqueles que por intermédio de Jesus Cristo conseguiram a salvação, foram justificados diante de Deus. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. E em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? A justificação, em segundo lugar, a justificação legal da parte do justo juiz. E aí o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso na Epístola aos Romanos. Ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A santificação é que ele possibilita a realização da nova vida, ou seja, em terceiro lugar, a santificação é que possibilita a mim e a você, que cremos em Jesus, a realização da nova vida. E aí nós entramos num outro ponto, que é a justificação, que nós veremos no próximo estudo. Então, nós vamos parar por aqui, para que não atropelemos, para que não fique muito pesado. Que você, meu irmão e minha irmã, tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada. Fique com esse estudo até aqui, no próximo estudo, na próxima semana, se o Senhor permitir, estaremos falando a respeito da justificação em nome de Jesus. Amém.